Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou contar para vocês o que eu considero um kit inicial para quem quer começar a tufar. Antes de falar sobre o kit inicial de tufting, eu tenho que contar para vocês que lá em 2024 eu lancei o meu primeiro e-book, que se chama Guia Essencial para Tufar. Nele eu reuni todas as ferramentas, os materiais e os fornecedores que eu uso aqui no ateliê, que eu considero necessários em alguma parte do processo, e também fiz um grande compilado ali de tudo que eu já experienciei dentro da técnica, muitos insights valiosos. Então é um e-book que não serve só para quem está começando agora, sabe? Serve também para quem já está dentro da área, já está entendendo um pouco mais sobre o processo do tufting, mas lá tem muita riqueza de detalhes. Eu trago várias recomendações, vários aprendizados que eu tive ao longo desses 5 anos aqui no ateliê. Se você é um artista aí também que está procurando novos caminhos, novas formas de se expressar, lá nesse e-book tem várias recomendações, vários aprendizados que eu tive ao longo desses anos. Então, acredito ser um produto, um livro muito valioso. Mas um detalhe importante, se você está vendo esse vídeo depois de junho de 2026, esse livro já foi atualizado. Em junho eu pretendo lançar essa atualização depois de 2 anos, porque como o mercado de tufting ainda é muito novo, várias coisas vão sendo criadas. Esses 2 anos já surgiram diversos novos materiais, assim, pistolas diferentes, e eu fui colocando tudo lá, atualizando esse material. Além disso, eu vou lançar também, junto com essa atualização, um passo a passo de como fazer o tufting. O passo a passo que eu desenvolvi aqui no ateliê, que eu uso nas minhas tapeçarias e que eu recomendo. Cada artista tem o seu, eu desenvolvi o meu e vou compartilhar com vocês. Dito isso, agora eu vou compartilhar com vocês quais são os itens essenciais mesmo para ser um kit inicial completo e você conseguir fazer uma tapeçaria do zero até o final. Mas aqui é importante a gente alinhar a nossa expectativa, tá? Eu vou contar para vocês o que é o básico do básico. Eu não vou trazer informações extras de firulas que a gente pode colocar na tapeçaria, porque é isso, assim, são infinitas as possibilidades. Quero trazer para vocês os itens essenciais que sem eles não dá para concluir uma peça. No geral, o tufting tem 3 etapas: a etapa do desenho, a etapa da confecção e a etapa do acabamento. Na etapa do desenho, para mim, o mais importante, e é o que eu uso até hoje aqui no ateliê, é lápis e papel. Gente, não tem porquê você querer sentar na frente de um software de computador, um tablet que seja, e querer desenhar ali. Eu aprendi lá na faculdade de arquitetura que olhar para essa tela em branco não vem nada na nossa cabeça. A gente tem que pegar um lápis e deitar a cabeça no papel ali, abaixar a cabeça no papel e tentar rabiscar e criar coisas, inventar várias e diversas coisas, até que enfim você vai conseguir encontrar um desenho só seu. Então use essas ferramentas tão simples a seu favor, sabe? Use o papel e o lápis para desenhar inúmeras vezes. Coloca o papel por cima do desenho anterior e rabisca e apaga. Isso com certeza vai fazer o seu desenho ser muito mais autoral e vai te diferenciar lá na frente. Depois disso, a gente entra na fase de confecção, que é quando a gente de fato vai fazer a nossa peça de tapeçaria. Para isso, a gente precisa de 4 itens essenciais, que é o bastidor, o tecido, a pistola e os fios. O bastidor é uma estrutura normalmente retangular e grande, onde a gente estica o tecido. A minha estrutura é uma estrutura metálica, mas na maioria as estruturas são de madeira. Na beirada dessa estrutura tem um monte de preguinhos, onde a gente consegue esticar o tecido e prender ele nas laterais. O meu bastidor metálico fui eu que desenvolvi, eu que criei e desenhei. Lá no meu e-book eu tenho todas as instruções para você conseguir criar uma estrutura exatamente igual à minha. Mas não é necessário que seja metálico. O mais comum é de madeira e você consegue encontrar vários tutoriais na internet, tanto para bastidores de piso quanto para bastidores de mesa também, que não tem pé e você fixa na mesa para conseguir tufar. É importante que ele seja muito estável, porque a máquina tem uma certa pressão, a gente faz uma força no tecido, então ele precisa ser bem firme. Ou você apoia ele na parede, ou ele precisa ter um pé bem firme para não balancear, se não ficar bambo.
Ou então na mesa também a gente sempre prega com uns grampos, aqueles grampos bem grandes assim na mesa para ele ficar bem firme na hora de tufar. Sobre o tecido. Hoje existem algumas possibilidades, mas a minha recomendação é que você teste, de verdade. Quando eu comecei, eu fui numa loja de tecidos aqui da minha cidade e comprei vários tecidos. Alguns deram certo, outros não, outros rasgavam no meio do processo. Então, essa malícia de entender qual tecido vai funcionar para você é importante. É legal você testar para você conseguir entender mais sobre o seu produto final também. Mas ao longo desses anos aí, eu me adaptei muito bem a um tecido de polipropileno, que é um tecido meio plastificado, sabe? Esse tecido aqui, ó. Ele parece um saco de café, saco de laranja, ele é bem plastificado mesmo. Eu vou colocar no detalhe para vocês verem. Ele é barulhento para tufar, ele é um pouco mais rígido e duro, ele é difícil de esticar no bastidor, mas para mim é o melhor tecido para usar. Depois de pronta, a tapeçaria fica um pouco mais firmezinha do que em outros tecidos, o que eu gosto porque eu faço tapeçarias para parede e quero que elas fiquem bem esticadinhas. É um tecido que eu encontro com facilidade na internet, não é tão caro assim, e eu acabei me adaptando muito bem a ele. Existem também outros tecidos de algodão. Esse daqui é o Paraíba. Ele é um tecido que tem uma trama, eu vou colocar no detalhe também para vocês verem. É gostoso de tufar também, mas ele é bem mais maleável. Ele é super fácil de esticar no bastidor, isso é importante, porque pode acontecer de machucar os dedos. Com o meu outro tecido eu machuco direto. Esse daqui é muito mais fácil. Eu adoro o cheirinho dele de algodão, sabe? É um tecido feito artesanalmente, então é legal a gente também valorizar esse tipo de trabalho artesanal, né? Mas eu acabei não me adaptando tão bem porque eu acho ele muito mole na hora de tufar. Acho que eu já acostumei tanto a fazer uma força por causa do outro tecido que esse daqui eu tenho um pouco de dificuldade. Mas ele é muito bom, já fiz peças, as tapeçarias que eu fiz no desfile da Lene, para quem me acompanha lá no Instagram, eu fiz roupas para um desfile de moda e eu usei esse tecido aqui porque ele tem um caimento muito mais bonito e para roupa seria ideal, né? Eu já vi gente tufando em manta, já vi gente tufando em tecidos transparentes por aí também. Então, assim, nada mais importante do que o teste. Esses que eu mostrei para vocês são os mais comuns, mas testa aí, às vezes você encontra um tecido ideal para você também. Agora a gente vai falar sobre as Tufting Guns. Tem um vídeo aqui no canal que eu explico sobre todas as pistolas que eu tenho aqui no ateliê. Eu tenho pistola só de loop, pistola só de cut, que faz as duas ao mesmo tempo, pontos mais altos, pontos mais baixos. Mas a verdade é que você só precisa de uma pistola para conseguir fazer uma tapeçaria completa. Eu tenho várias porque eu misturo texturas e misturo alturas de pontos, mas para você criar uma tapeçaria inteira, você não precisa disso. Lá eu conto para vocês qual é a minha recomendação caso eu fosse comprar hoje a minha primeira pistola, e eu vou trazer essa informação aqui para vocês. É uma pistola que se chama AK5. Essa pistola já é bem mais tecnológica. Ela é um pouco mais cara do que as mais básicas, só que ela é muito macia de tufar, ela é muito gostosa durante o processo, o barulho dela é bem menor e eu acredito que custo-benefício ela é realmente a melhor de todas. Ela também faz o ponto de cut e loop ao mesmo tempo, você só tem que trocar algumas peças para mudar os pontos. Então assim, né, melhor dos dois mundos. Você consegue ter texturas diferentes, ter a melhor experiência na hora do tufting e ainda ter uma pistola que vai dar pouca manutenção aí para você. A minha escolha é essa, tá? Se você tá com dificuldade aí de entender qual pistola comprar primeiro, eu compraria a AK5. E por fim, os fios. Eu gosto de trabalhar com lã natural, principalmente por conta da durabilidade. Aqui no ateliê eu uso muito essa lã aqui, que se chama Para Tapete, é de uma marca que se chama Pinguim. Gosto muito de usar ela porque ela tem uma cartela de cores assim insuperável, eu nunca achei uma cartela tão bonita igual a essa. Mas, mais uma vez, eu falo para vocês testarem. Existem outros fios que funcionam tão bem quanto a lã, fios acrílicos, lã acrílica, até o próprio barbante funciona também.
Mas quando vocês forem testar, vocês vão perceber que fios que têm uma lubrificação natural, a lã, eu sinto que ela tem uma lubrificação natural diferente do algodão, do barbante. Então ele desliza melhor na máquina, a máquina trabalha melhor, a Tufting Gun trabalha melhor, sem contar que o resultado da textura, da sensação da lã, para mim, é mais gostoso ao toque. Mas teste tá aí para isso, gente. Eu já testei diversos fios, diversas linhas, já vi gente colocando pedaço de tecido na Tufting Gun para tufar, é possível. Basta aí você ter coragem ou não de colocar sua máquina para testar isso. Mas em relação a fios, gente, se joguem, compre todos que tem no mercado, vai testando. Os preços são muito variados e os resultados também são muito diferentes. Acaba indo muito de gosto, sabe? A textura e a experiência que você quer trazer com a sua tapeçaria. Agora que a gente já finalizou a confecção, a gente vai para a parte de acabamento. No acabamento, a primeira coisa que eu faço quando eu termino a tapeçaria é passar uma camada generosa de resina nos fios. No inverso, tá? Na parte avessa da tapeçaria. Porque assim o fio vai se grudar ao tecido e quando ele secar, mesmo que você puxe, o fio não vai sair. Aqui no ateliê eu uso uma resina da marca Segura Tapete, que é uma resina feita especificamente para quem trabalha com tufting. Ela não tem um cheiro muito agradável, mas acho que nenhuma resina tem. No fim das contas, custo-benefício para mim, ela é a melhor. Quando eu aplico essa resina, eu já venho com um tecido de fundo e colo na própria resina, fazendo o acabamento final assim. Esse tecido é necessário? Não é necessário. Você pode parar ali na parte da resina e os materiais são esses. Mas eu vou trazer uns materiais extras para fazer um acabamento mais cuidadoso, que é o que eu gosto de trabalhar aqui no ateliê. Então eu sempre uso esse tecido no fundo, eu uso a própria resina para colar. Como é uma parte mais estética, eu uso um tecido que eu acho bonito. Aqui no ateliê eu uso esse tecido aqui, que é o veludo molhado. Como eu falei para vocês, é apenas estético, ele não tem nenhuma outra função além disso. Então ele tampa o avesso dos fios e fica bonito, traz uma vida assim, sabe? Eu gosto de usar ele por causa disso. Quem faz tapeçaria para o piso acaba usando muito um feltro antiderrapante. Ele tem umas bolinhas no fundo para quando você colocar no piso, ele não escorregar. Mas eu não costumo usar porque todas as peças que eu faço aqui do ateliê, vocês já sabem, é só para parede. E a última etapa do acabamento, quando essa resina já estiver seca e esse tecido já estiver bem colado ali no fundo da tapeçaria, eu venho recortando todo o entorno e coloco um cadarço sarjado ou uma fita de algodão. Esse material aqui, ó, é um material que eu uso para dar acabamento nas beiradas, porque quando eu faço o corte dos tecidos, acaba aparecendo as camadas. Então, com a cola quente, eu colo esse cadarço aqui no entorno. Então, são esses dois materiais, a cola quente e o cadarço para dar acabamento. E é isso, gente! Existem diversos outros materiais que vocês podem implementar na técnica de vocês, tanto para tornar a sua arte mais interessante ou para tornar a sua arte mais profissional também. Mas esses aqui são os que eu considero, assim, indispensáveis para você criar a sua primeira tapeçaria. Resumindo tudo, o que você precisa? De lápis, papel, de uma Tufting Gun, o bastidor, tecido, fios e, para finalizar, a resina. Aí, se você quiser um acabamento mais profissional, você traz o tecido de fundo, o cadarço sarjado com a cola quente, enfim, e vai incrementando outras coisas. E é isso, gente! Se vocês gostaram desse vídeo, se essas informações ajudaram vocês de alguma forma, deixe um recado aqui pra mim, dá um joinha nesse vídeo e não esquece de voltar aqui no sábado que vem, que tem mais vídeo, tá bom? Um beijo!